Se vocês pensam que esta tática é para medrosos, estão muito enganados. Esta tática é para corajosos, malta. E se vocês no final ganharem o jogo, gritem bem alto. Que vitória! Maltinha, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Hoje vamos falar do 6-3-1, a tática mais defensiva de todo o OSM. Esta é a nossa série das táticas meta, onde vocês vão aprender a construir a vossa própria tática, sem ter dúvidas nenhumas nos finais, sem vos levar para cartões para clicar para irem a outros vídeos aprender mais. Aqui no canal OSM Pro ajudamos os nossos jogadores. Maltinha, vamos então começar. Nós começámos por entrar numa liga qualquer, neste caso é o Euro 2004, e escolhemos uma equipa com muitos defesas. A equipa que escolhemos é a Croácia, e esta é uma boa equipa para testarmos esta tática num ou dois amigáveis. Mas não importa os resultados dos amigáveis, importa é vocês entenderem no final como é que se joga em 6-3-1. É uma tática extremamente defensiva, sem dúvida nenhuma, é uma tática que exige muitos defesas centrais, e é uma tática que é jogada em alto nível, mas não tantas vezes como as principais táticas do OSM, que é o 4-3-3, o 4-2-3-1, o 4-5-1, o 5-3-2. Estas táticas são muito mais utilizadas do que o 6-3-1. Mas o 6-3-1 também é utilizado e muitas vezes vocês estão à rasca e vão precisar de usar o 6-3-1. Portanto, é muito importante saberem como jogar em 6-3-1. Malta, olhando aqui para todas as formas de formação que existem no OSM, nós temos aqui o 6-3-1A e o 6-3-1B. Aquele que eu recomendo mais é o A, ok? É o A porque une dois médios defensivos e um ofensivo, enquanto que o B tem um médio centro e dois ofensivos. E nós temos de ter em atenção que o 6-3-1 é uma tática muito defensiva. Portanto, se é muito defensiva, eu costumo gostar mais do 6-3-1A porque garante melhor o nosso processo defensivo. Mais segurança porque tem dois médios centros e apenas um médio ofensivo, o que faz potenciar alguns esquemas que eu já vos vou falar. Maltinha, o alinhamento é muito simples. No avançado vamos colocar o nosso melhor avançado. Neste caso seria sem dúvida este Rapaj de 81. Então vamos colocá-lo em campo. Tenham atenção à nota defensiva do jogador. Isto é uma tática muito defensiva e vocês tenham atenção, se o vosso avançado tiver muita nota defensiva, como é o caso deste, tem 19, é uma boa nota defensiva, vocês podem depois no aspecto tático meter os avançados a apoiar o meio, mas já vamos lá. Portanto, agora o Rapaj que tem 19 de defesa é muito alto. Perfeito. Então vamos colocar o Rapaj. Eu sou muito mau a dizer nomes, mas isso pouco importa. O nosso médio ofensivo é o Mornar. E nós reparamos que nesta equipa temos médios bastante fracos. Quanto às defesas, são um bocadinho melhor que os médios. Portanto, é uma tática boa para este tipo de equipas. É uma tática ideal quando temos fragilidades no ataque e no meio campo, porque existe poucos médios e poucos avançados. Ora bem, nos médios centros são aqueles que a gente tem. Nós temos aqui um de 69 e é o nosso único médio defensivo. Nestes casos vocês muitas vezes têm dúvidas. Eu coloco o quê? O médio centro ou este médio esquerdo? Malta, coloquem o médio esquerdo, porque a diferença de 5 pontos é melhor do que a diferença da posição certa. Nós temos aqui um médio centro de raiz. E agora temos a dúvida, por exemplo, se colocamos um jogador de 71 ou um jogador de 69 na posição certa, eu vou-vos dizer que é melhor neste caso, como a diferença é de apenas 2 pontos, colocar o jogador de 69 na posição certa, ok? É uma dúvida que às vezes muitas pessoas têm. Eu normalmente dou uma margem de 4, 5 pontos para valer a pena colocar o médio esquerdo na posição, fora de posição, por ser melhor do que o jogador de 69, ok? 4, 5 pontos é aquela margem tradicional que eu dou. Defesa central, malta, temos 4 defesas centrais para colocar e agora não temos 4 defesas centrais na equipa. É muito raro haver uma equipa com 4 defesas centrais de bom nível. Nós aqui temos apenas 1, 2, 3. Este 68 já o vou considerar demasiado fraco. Então, malta, para já vamos começar pelos centrais mais defensivos. O mais recuado de todos é o do meio. Ele vai ser o melhor, o mais poderoso defesa central. Depois vamos pôr os outros centrais ao lado deles. A dúvida de
temos um de 76 e um de 72. Você escolhe o lado de um e do outro consoante a vossa fragilidade dos laterais. Por exemplo, defesa esquerdo é um de 75, defesa direito é um de 78. Ou seja, nós vamos pôr o defesa central de 76 a ajudar o nosso defesa lateral mais fraco, neste caso o de 75. Portanto, o defesa de 76 fica aqui a ajudá-lo. Ok, malta? Também é importante muitas vezes usarem o espião perto da hora do jogo para ver qual é os jogadores mais fortes do adversário. Imaginem que o adversário tinha os jogadores mais fortes do ataque do lado esquerdo. Se eles têm mais fortes do lado esquerdo, significa que nós temos de defender mais o nosso... desculpem, o lado esquerdo deles, portanto seria este, exatamente. Portanto, nós temos de defender melhor o nosso lado direito. Os jogadores do lado esquerdo deles são bons, vão-nos atacar e nós vamos reforçar mais este lado. Neste caso eu meti este defesa central também ainda mais a reforçar este lado e meti este jogador, como é mais poderoso, também aqui a ajudar. Ok, malta? Há algumas coisas a ter em conta, mas tomem atenção. Ora bem, malta, aqui temos uma dúvida. Se colocamos um jogador de 71 ou um jogador de 68. Malta, eu vou-vos recomendar meter o defesa esquerdo de 71. Porquê? Porque é um jogador com muita nota atacante e nós reparamos que este defesa central é um defesa central mais atacante. Embora este defesa central de 68 tenha 18 de ataque, o que é muito bom para um defesa central, eu continuo a preferir este defesa esquerdo, apesar da diferença ser de apenas 3 pontos. 3 pontos de diferença do 68 para o 71 é aquele número que ainda me põe algumas dúvidas de qual colocar. Se fosse 4 pontos de diferença, eu não tinha dúvidas que era este. Se fosse 2 pontos de diferença, se este jogador em vez de tivesse 71 tivesse 70, eu provavelmente até colocaria este. Neste caso a diferença são 3 pontos, gera-me alguma dúvida e eu tive de tomar uma decisão. Tomei a decisão de colocar o defesa esquerdo, por ter melhor nota atacante. Ok? Guarda-redes é o nosso melhor guarda-redes, vamos pôr os suplentes muito rapidamente. Maltinha, os especialistas, eu reforço sempre, porque há sempre muita gente que tem dúvidas. Quanto aos especialistas é muito simples. Capitão, o jogador mais velho da equipa, recomendo ter mais do que 30 anos. Nesta liga, como é uma liga especial, todos os jogadores têm 26 anos. Quando é este o caso, colocam o melhor jogador. Portanto, o meu melhor jogador é o avançado de 81, portanto é o avançado. Quanto aos penaltis, é o melhor avançado. O melhor avançado da equipa, neste caso só temos um, portanto é ele que vai bater os penaltis. Quanto aos livres, o jogador com maior nota atacante, neste caso se tivéssemos um médio com mais de 81 de ataque, colocaríamos o médio. Como não é o caso, vamos colocar também o avançado. Quanto aos pontapés de canto, eu faço sempre uma análise de colocar o melhor médio, mas com o decorrer da liga, colocar o jogador que tem mais assistências. Tomem atenção às assistências dos jogadores e colocam o jogador que tem melhor assistências. E agora vamos ao que vocês estão à procura, as táticas, malta. Quanto às táticas, a tática de 6-3-1 joga-se de duas formas, sendo que a mais usada é a primeira, uma tática de contra-ataque. Ok? Esta é uma tática muito boa para contra-ataque, vocês juntam um bloco defensivo muito sólido mesmo, e vão partir para o ataque rapidamente. Então a estratégia do contra-ataque é muito simples. Vocês aqui no ataque, em princípio, este é o modelo base, no entanto, como o nosso avançado tem uma excelente nota defensiva, vocês podem, e se calhar devem, colocar o médio a apoiar o meio campo. Malta, nós nesta tática temos uma coisa um bocadinho diferente das táticas normais de contra-ataques. Temos mais defesas. Como temos mais defesas, nós se calhar não precisamos ter tantos médios também a ajudar a defesa. Portanto, se vocês colocarem os médios neutros, também é uma boa opção. Façam o vosso teste, porque estas duas opções podem funcionar muito bem dependendo do adversário. Por exemplo, imaginem que o adversário joga em remate à vista. Eu contra remate à vista, se calhar gostava de jogar com os médios neutros para incomodarem mais o meio campo do adversário, porque os remates saem sempre do meio campo. Mas se o adversário jogar pelas alas, por exemplo, já recuava mais o meio campo, ok? Tenham atenção a isso. Portanto, para já vamos deixar assim, a marcação à zona ou ao homem. Se vocês tiverem defesas poderosos, coloquem marcação ao homem. Fora de jogo nunca, é sempre não nesta tática, portanto sempre não. E abusem da agressividade, joguem de forma agressiva. Neste caso o árbitro é verde, não havia dúvida nenhuma, jogaríamos em extremo puro. Se o árbitro for laranja, joguem em agressivo. Se o árbitro for vermelho, joguem em normal, ok? Portanto, esta é uma tática bastante defensiva,
ou seja, a linha de pressão vai ser mais baixa. Nós queremos baixar a pressão do nosso jogo, porque vamos jogar muito à defesa e partir para o ataque em contra-ataque. Quanto ao estilo, vai ser ultra defensivo, super defensivo. Quanto ao estilo de jogo, rápido, bastante rápido. Ok, malta? Este é o esquema básico de uma tática de 6-3-1 contra-ataque. Vamos então fazer 2 amigáveis muito rapidamente. Vamos escolher 2 equipas fortes, porque esta tática é para defrontar equipas fortes. Então vamos defrontar a Espanha. Isto independentemente dos resultados, a teoria é esta. Ganhámos 2-0 num amigável. Os amigáveis valem o que valem, malta. Não é a realidade. Os amigáveis não é a realidade, mas centrem-se nesta base que eu vos estou a explicar. Portanto, temos aqui 7 remates a 2, um domínio do jogo contra 4-4-2. O jogo muito passado no meio campo. Porquê? Porque o adversário, quando está a atacar, eles têm muita dificuldade em entrar no último terço, porque nós temos lá muitos jogadores, ok? Por outro lado, nós também temos muita dificuldade em entrar no último terço do adversário, porque só temos um avançado, ok? Portanto, o jogo discute-se muito no meio e há muitas perdas de bola. Então, maltinha, vamos podemos fazer mais um amigável com a França, por exemplo. Eu não sei se estas equipas têm a tática pronta, ainda faltam 2 ou 3 horas para o jogo começar, mas isso pouco importa. Aqui perdemos 4-0, malta, com a França. A França dominou-nos o jogo, de certeza. Por acaso até não nos dominou tão bem o jogo. Esta tática lixou-nos a vida. Porquê? Porque é uma tática de remate à vista, onde, depende, ele também podia estar a jogar em jogo de passe, mas eu gosto de jogar em remate à vista em 3-5-2. E esta tática centra-se muito no meio campo, abdica dos defesas. Portanto, este tipo de tática é ideal para nos contrariar. É uma tática que abdica dos defesas, portanto só mete lá 3 defesas, porque a gente não tem poderio ofensivo, e depois tem um modo ofensivo muito forte com 5 médios e 2 avançados. Portanto, esta tática da França seria muito boa para contrariar o nosso 6-3-1, ok? Portanto, é preciso ter sempre um bocadinho de atenção como o adversário joga em relação a táticas como esta. O 6-3-1 é uma tática muito arriscada, ideal para jogar e defrontar 4-3-3, por exemplo. Malta, vou-vos dar então a outra forma de jogar em 6-3-1. Portanto, aqui poderíamos jogar em remate à vista, e no remate à vista poderíamos pôr, por exemplo, os médios neutros, para o nosso meio campo, ao recuperar a bola, não estar tão longe da baliza do adversário. Nós podemos manter uma pressão baixa, podemos manter o super defensivo e podemos manter o estilo de jogo rápido. O que muda mais é o estilo de jogo de remate à vista. O remate à vista eu não recomendo tanto como o contra-ataque. Eu diria que de 1 a 100 eu gosto do contra-ataque 60 e do remate à vista 40, ok? Estou um bocadinho mais para o contra-ataque, mas às vezes também jogo em remate à vista, em 6-3-1, ok? Pode ser uma excelente opção. E nós vamos lá então experimentar o 6-3-1 remate à vista. Nós no remate à vista poderá fazer sentido, tendo os médios neles, passar para o B, ok? Passar para o B, colocar o médio centro aqui e ter 2 médios ofensivos para rematarem mais remate à vista, pode fazer algum sentido, embora eu continue a recomendar mais o A, mesmo em remate à vista. Mas agora vamos fazer 2 amigáveis para terminar o vídeo com o B. Malta, vamos escolher, por exemplo, a Itália. Penso que é uma das equipas mais poderosas. Aqui ganhámos 3-1 em remate à vista à Itália, 11 remates a 6 contra 4-4-2, portanto o 6-3-1 a funcionar bem contra estes 4-4-2. O 6-3-1 é uma tática que está a entrar muito na moda. Vamos terminar com a Netherlands, a chamada Holanda, que hoje em dia se chama Países Baixos, terminar o nosso vídeo. Ganhámos 1-0 contra 4-3-3, portanto agora sim apanhámos um 4-3-3, gostei muito. E reparem como a gente dominou o 4-3-3. Eu não faço ideia se ele tem a tática pronta, mas resultou muito bem. Mesmo que ele tenha tido muitos cantos, não conseguiu criar perigo, porque nós temos muitos jogadores na defesa. E normalmente os defesas são altos, embora no OSM não exista altura. Malta, espero que tenha-vos ajudado o vídeo, espero que tenham gostado. E não se esqueçam, malta, um grande like no final do vídeo. Um abraço, passem um ótimo dia. Maltinha, um agradecimento especial a todos os apoiantes aqui do nosso canal. Se vocês quiserem apoiar o nosso canal, tornem-se presidentes do canal clicando no botão aderir ou façam uma doação, não importa o montante, a gente agradece imenso, está na descrição do vídeo. Um abraço a todos e até ao próximo episódio. Fiquem bem, malta.